Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vim aqui às pressas, que eu preciso gravar o vídeo essa semana. Eu confesso que eu tô numa semana um pouquinho mais complexa, mais difícil e acabei tendo mais dificuldades de gravar. Dá um trabalhão gravar, editar e tudo mais aqui pro YouTube, que os vídeos geralmente são longos. Só queria deixar claro pra vocês que neste canal você vai ter vídeos todas as semanas, independente do que acontecer, eu vou estar aqui sempre me esforçando para trazer conteúdo pra vocês. Então, já considera se inscrever no canal, porque isso ajuda muito, né? Eu continuar trazendo esses conteúdos pra cá, continuar falando com você, continuar falando sobre o nosso evangelho, o evangelho de Cristo. Isso é muito importante. Agora, sobre esse vídeo, eu queria falar que o objetivo é realmente mostrar o como ser católico me trouxe uma leitura um pouco mais ampla. Eu gosto muito de ler livros e eu queria fazer algumas considerações sobre leitura. Eu tô com alguns livros aqui na minha mão, e esses livros todos são livros católicos, e aí eu gostaria de fazer até essas recomendações, mas além das recomendações, dizer o quanto é importante a leitura. Eu que não sou uma pessoa que tem o hábito comum em ler, né? Pelo menos eu não cresci com esse hábito. Eu li poucos livros quando eu era pequeno, comecei a ler livros na juventude, mas quando eu me tornei mais adulto, eu parei de ler. Depois voltei a ler, comecei a ler livros, aqueles livros sobre empreendedorismo, livros que são livros voltados à inteligência emocional. Eu comecei a ler esses livros. Mas teve uma coisa interessante que aconteceu comigo, que foi me tornar católico, me fez buscar mais sobre a Igreja Católica. E quando eu falo buscar, eu digo que é necessário ir além. Ir além. Não apenas você ir à missa, porque isso é só um cumprimento, não é ser católico de verdade. E aí eu comecei a me aprofundar. Hoje, além de ter terminado a catequese, que isso todo católico tem que ter, né? Eu estou em uma comunidade. Nessa comunidade, eu faço parte da escola de crescimento na fé, que prepara na comunidade os servos que estarão dentro da comunidade, fazendo ali seus trabalhos, né, que vão servir na comunidade. E esse crescimento na fé é um lugar onde a gente aprende muito, é como se fosse uma catequese nível 2. Mas a gente sabe que, mesmo com conhecimento, mesmo a gente buscando, não é suficiente, a gente precisa ir além, porque os estudos, eles são importantes para a vida de um cristão. Eu digo isso por quê? Porque nós, enquanto cristãos, nós precisamos buscar o conhecimento. E o conhecimento, ele está dentro da Bíblia, está na palavra da Bíblia, mas nós também podemos ler fora da Bíblia outros contextos para que a gente tenha uma mente amplificada. E é por isso que é tão interessante você estudar os santos da Igreja Católica, você estudar os mártires, você estudar os pensadores, os teólogos. Isso só faz com que a gente evolua muito mais a nossa fé. E até mesmo, quando necessário, criar indagações, criar críticas, né, dúvidas, às vezes, nas nossas cabeças, e até mesmo conseguir respondê-las através da leitura. Então a leitura, ela vai muito além de ver um vídeo, ela vai muito além de ir na missa, muito além de participar de uma escola de crescimento na fé, de uma perseverança, enfim, você pode ir muito além. Então aqui eu tenho alguns livros e já digo pra vocês que esse aqui é o meu livro favorito. Eu assinei recentemente a minha biblioteca católica e tô muito feliz porque, claro que isso, paralelamente a tudo que eu faço, me ajuda a ter livros católicos também em casa, mas eu já vou dizer um pouco mais sobre essa questão de livros católicos e livros não católicos. Mas esse aqui é o meu livro favorito, A Vida Intelectual. Eu tô lendo ele e gostando muito, porque ele já me ensinou, assim, coisas que eu nem imaginava que estariam aqui dentro, e algumas foram bons tapas na cara, né? Nós devemos viver a vida intelectualmente, devemos tentar, né, buscar a vida intelectual, e todo o intelecto tem a fonte em Cristo. O mais interessante que esse livro ensina é que o intelecto tem a fonte em Cristo. Toda fonte que não vem de Cristo seca, não chega ao mar. É como um riacho numa corredeira que não chega ao mar porque a sua fonte secou. Aquele que tem sua fonte em Cristo nunca seca, e ele consegue chegar até o mar. O mar é o objetivo final. Para nós, é os céus. E esse livro ensina muito. Vale mais do que Legendários. Acredite se quiser ler esse livro aqui. Bom, um dos livros aqui que tem aqui também é o Catecismo, né? Óbvio que o Catecismo é um livro
extremamente importante, já que aqui nós temos muitas coisas em relação à Igreja Católica. O catecismo, eu acredito que todo católico deveria ter para que pudesse fazer leituras esporádicas. Não precisa ler o livro todo, tá? Eu digo porque, claro que é interessante você ler o livro todo, mas às vezes você pode ter apenas uma indagação e o livro pode te responder com firmeza, com a luz, né, que tem ali o magistério em relação ao Espírito Santo e à palavra. Então aqui no catecismo você responde. Por exemplo, se você quer saber sobre aborto, sobre suicídio, o catecismo da Igreja Católica responde tudo isso e você pode encontrar ele em muitas bibliotecas, às vezes até nas paróquias tem para vender este livro. Aqui na internet também tem ele, então não é um livro difícil de achar, né? Quem é católico sabe que esse livro não é tão difícil de achar. Eu tenho um livro de Futon Shin, eu gosto também, mas acho que ele tem uma linguagem um pouco mais complexa, que é o livro 3 para Casar. Eu já comentei várias vezes sobre eles aqui, sobre este livro nos vídeos que eu faço aqui do canal. É um livro que eu recomendo para quem quer casar, né? Para quem tem intenção de casar, para quem tem intenção de ir a fundo no relacionamento, acho que é um dos livros que eu gosto muito. Chamados por Cristo e Nossa Senhora do Carmo, que é os livros recentes que chegaram aqui da edição da minha Biblioteca Católica, eu ainda não os li, então eu não os conheço e não posso falar muito sobre eles. Mas o que eu queria dizer? Além desses livros, eu tenho muitos outros. Eu tenho muitos outros livros aqui comigo. E desses livros, tem livros como Harry Potter, As Crônicas de Nárnia, Alexandre o Grande, A Espera de um Milagre, que é um livro, não sei se vocês sabem, mas eu tenho todos esses livros. E uma das coisas que eu gostaria de deixar nesse vídeo, até de saldo, que é muito positivo, é que esses livros não te diminuem como cristão, não te diminuem como católico. A literatura, ela é importante. Não só os livros que são livros católicos, eu acredito que vale a pena você expandir um pouco. Mas claro que vale a pena também dosar da forma certa. Não significa que você vai ficar vendo ou lendo livros ruins para sua vida. Livros que falam palavras ruins, livros que te afastam de Deus. Mas ao mesmo tempo, a literatura, entender um pouco mais sobre os livros que não são só livros católicos, não são só livros cristãos, também é interessante. Então você pode ir um pouco além. E até tem os livros, né, a coleção completa de Harry Potter. Em alguns dos vídeos que eu postei aqui, as pessoas criticaram um pouco dos livros do Harry Potter. Mas eu digo que o Harry Potter nunca me afastou da minha forma cristã, porque quando estou como leitor de Harry Potter ou assistindo os filmes de Harry Potter, eu não estou como um crítico. Eu não estou analisando o filme ou lendo o livro como alguém que está validando aquilo para minha realidade. Você deve dosar e entender que aquilo é uma ficção científica. Então, Harry Potter para mim não passa de ficção, como As Crônicas de Nárnia, mas de forma diferente, porque As Crônicas de Nárnia, ela tem uma dose diferente, porque as crônicas, tá ali, né? As Crônicas de Nárnia fica bem ali. É o meu livro de literatura favorito. Este livro, ele é um dos livros que eu já li mais de 3 vezes, sério. É um dos meus livros favoritos. Ele tem tudo a ver com a parte mais cristã de ser uma forma infantil de mostrar o que é Deus, né? Ali, retratado como Aslan, está Deus. Não sei se você sabe, mas C.S. Lewis, ele era um homem ateu, né? Ele era ateu, não acreditava em Deus, passou por um processo de conversão. Ele na conversão dele, ele não se tornou católico, mas ele se tornou um dos principais escritores que nós já tivemos. E entre as obras que ele fez está As Crônicas de Nárnia. E às vezes a gente pensa que, poxa, estamos grandes, né? Não precisamos mais ler esse tipo de literatura, como As Crônicas de Nárnia, Harry Potter, ou outras literaturas que são mais infanto-juvenis. Devemos sim agora agregar apenas livros como estes aqui, livros católicos, livros históricos, livros de santos, enfim. A Bíblia Sagrada, que é um livro que a gente tem que ter em comum, né? Todos devemos ter na nossa casa. Mas eu tenho um ponto que é igualmente ao C.S. Lewis. E por que eu li? E porque aquilo me tornou como base. C.S. Lewis diz a diferença entre evolução e revolução. Ele diz que nós, enquanto adultos, costumamos fazer uma revolução no sentido da nossa vida. É tirar tudo aquilo que nós temos do passado e agregar apenas aquilo que nós temos no presente. É como se, a partir do momento que eu me torne adulto, eu esqueça tudo o que vivi e aprendi quando criança, quando jovem, e agora só aborde os assuntos de adultos. É como se, quando eu era pequeno, eu lia livros infantis e agora eu só
leio jornal porque o jornal é coisa de adulto. Na visão de Lewis, isso não é correto. Na visão de Lewis, você deve sim ler o jornal, mas nunca esquecer e deixar de ler aquele livro infantil, porque ele faz parte do todo. A sua vida é uma complexidade que une infância, juventude, fase adulta, velhice, e você deve compor em todas essas fases a sua vida. Então, esquecer é revolucionar a sua vida. Evoluir é diferente, porque você está acrescentando algo de aprendizado para você. Viu a visão como é diferente? Claro que C.S. Lewis não disse nessas palavras, mas exatamente essa abordagem que ele diz, que é você não deixar de lado os aprendizados importantes enquanto criança. Porque eu tenho 27 anos e digo para você que eu tenho vontade de ler novamente as Crônicas de Nárnia e não tenho dúvidas de que lerei para os meus filhos as crônicas, porque sei o quanto isso vai mexer com as emoções deles. Então, eu não acho isso de fato ruim, mas claro que é necessário dosar e saber que algumas coisas podem ser prejudiciais e outras nem tanto. É só para você entender que nós podemos falar algo que seja bom e podemos fazer com que algo que às vezes é bom se torne ruim se não soubermos dosar, beleza? Assinar a minha biblioteca católica foi uma das boas decisões que eu fiz, inclusive eu queria muito que eles fossem parceiros aqui do canal, porém, eu sei que o meu canal ainda é pequeno e por ser um canal pequeno, claro que a minha biblioteca católica ainda não vai apoiar, eu precisava ser alguém maior aqui, mas, reitero para você que se inscreva no canal, que compartilhe, que comente para que o canal cresça e cada vez mais eu possa trazer mais conteúdos. Mas mesmo não tendo eles como parceiros, eu sou um assinante e vou continuar como assinante. Claro, eu acabei de assinar, tive os meus primeiros livros e comprei a parte A Vida Intelectual, porque era um livro que eu sempre quis, queria muito e comprei ele. Agora é como se fosse meu livro de cabeceira, leio todos os dias e isso faz muita diferença pra mim. Quero até criar algo maior em relação, um resumo, fazer um vídeo em relação a este livro aqui. Se você achar legal também a ideia, de fazer histórias, de contar as histórias dos livros que eu estou lendo, os livros católicos eu também vou fazer, é só você comentar que você quer isso, que eu vou fazer alguns vídeos também falando sobre os livros. Uma das coisas que eu gosto muito também eu gosto muito da Marvel. Daqui a pouquinho eu vou assistir a pré-estreia de Quarteto Fantástico. Olha pra você ver. Eu sou fãzaço de Marvel, fã mesmo. Cresci assistindo os filmes, Eu assisto desde quando teve o primeiro Homem de Ferro, mas eu sou fã desde os Homem-Aranha, quando eu era pequenininho. Então, isso são coisas que eu gosto. Enquanto um jovem que é católico, apostólico romano, que acredita em Deus, que acredita em tudo isso, mas que entende que a essência dele é importante para que ele seja ele mesmo. Isso não me condiciona a ser menor do que o outro. Que eu sei que existem muitas pessoas que a partir do momento que se tornam católicas, elas simplesmente apagam seu passado como se fosse de todo ruim. Claro que você tem que excluir as coisas ruins, mas ele apaga de todo o passado, esquece até as coisas boas e torna ali uma nova pessoa sem entender a sua essência. Claro, a partir do momento que nós batizamos, somos novos em Cristo, mas isso não significa que nós não temos uma bagagem que trouxemos até aqui, nossas dificuldades, nossas angústias, nossos anseios. Nós renascemos como espírito, mas como corpo não renascemos. E a nossa mente continua sendo a mente que pensa, que raciocina e que tem todos os sentidos possíveis. Então é necessário que você resgate de forma positiva as coisas boas. E gostar disso pra mim é importante, é por isso que eu assisto os filmes da Marvel e eu vou lá assistir a pré-estreia feliz da vida e continuarei sendo católico. E ainda digo mais, muitas pessoas ainda criticam um cristão que gosta de futebol. Esse é um exemplo bem interessante, porque eu sou uma pessoa que é apaixonada por futebol. Eu moro em Maringá, no Paraná, não sei se vocês sabem, mas aqui em Maringá nós temos o time da nossa cidade, que eu sou super fã. Eu assisto os jogos, eu acompanho, eu sofro junto, mas além de torcer para o Maringá, eu sou corintiano, Não estamos numa fase muito boa, infelizmente, Mas isso também não me diminui como cristão. Tenho amigos
amigos que são super aprofundados na fé, estudantes até de teologia, teólogos, também torcem. A questão é como você torce. Entende que tudo é dose? Eu acredito que se você for uma pessoa que vai pro estádio e vai lá e xinga o juiz e fala palavrão, isso te diminui como cristão. Mas você gostar de futebol, torcer pro seu time, para que isso seja um ponto, às vezes, de escape de coisas rotineiras, isso não é ruim pra sua vida. Mas tem que saber dosar, para que isso também não prejudique. Porque através dessas coisas você pode prejudicar relacionamento, você pode prejudicar a vida com seus filhos, a sua vida com seus pais, a sua vida rotineira comum. Então, claro que tem que saber dosar. Sabe aquele cara que abandona a esposa porque vai assistir o time? Eu acho isso errado. Eu acho que ou ele faz com que ela participe junto com ele e ela goste disso, ou os dois precisam conversar muito bem para que a dose não atrapalhe no dia a dia comum do casal. Então, isso são coisas necessárias na vida de quem gosta também de futebol. E eu digo mesmo para quem gosta de política. Acho que política não é nem gosto. Às vezes política é necessário. Hora ou outra você vai precisar passar pelo estereótipo político. Que é, você é de direita ou você é de esquerda? Você gosta de Bolsonaro ou você gosta de Lula? Eu acho que esse estereótipo, ele atrapalha a vida do cristão quando você se torna lunático em um perfil, em uma pessoa. Seja ela de direita ou de esquerda. Agora, como cristão, nós devemos sim entender, analisar os pontos em comum com a nossa fé que as pessoas pregam, os políticos, no caso, pregam por aí. Então, é necessário que nós tenhamos posição no contexto para que a gente também não caia em armadilhas do mundo. Como cristão, nós devemos buscar mais conhecimento e sair dessa estaca de missa em missa em missa. A missa é importante porque lava o espírito, mas você tem um cérebro que precisa funcionar também. E através do conhecimento, do ensinamento, da palavra, da liturgia, e do estudo bíblico, do aprofundamento na fé, você se torna mais culto e pode, muito melhor do que qualquer outra pessoa, agregar na vida do outro. E esse é um ponto que nós devemos entender que é importante para a nossa vida. Que o outro pode aprender a partir do momento que eu aprendi. E é isso. O outro pode aprender muito com você. Os vídeos que eu posto aqui, os vídeos de outros católicos, de teólogos católicos, os vídeos que tem vários vídeos, vários canais, o próprio canal do professor Eduardo Faria. Nós temos vários outros canais católicos aqui, o próprio canal da minha biblioteca católica. A gente tem muitos canais que falam sobre Deus, mas eu acredito que além disso, sabe? Além dessa base de você assistir vídeos, de você assistir, que você também busque a leitura, que você busque se aprofundar, busque o silêncio, busque a paz interior, os estudos, estude mais. Essa é uma busca necessária para nós que somos católicos. O cristão precisa estudar mais, se aprofundar mais, porque isso nos torna católicos mais fervorosos e não apenas católicos de IBGE. E é isso que eu recomendo para você. Não só apenas os livros católicos, mas que você leia, que você busque conhecimento, que você expanda a sua mente, mas ao mesmo tempo que nunca perca os seus preceitos como cristão, porque eles te definem, fazem você ser quem você é de fato, beleza? Não se esqueça que nós temos uma comunidade chamada De Volta a Roma lá no WhatsApp. É só você clicar no primeiro link na descrição deste vídeo. Vai lá, clica, você vai entrar na comunidade. Lá na comunidade você vai ver que estamos falando muito sobre a Igreja de Roma. Porque todos os caminhos te levam a Roma, não é verdade? Então já acessa o primeiro link ali da descrição se você tem dúvidas, se você quer saber um pouco mais sobre a Igreja Católica, se você é essa pessoa que quer se aprofundar um pouco mais, acessa esse primeiro link. E não se esqueça de se inscrever no canal, compartilha com seus amigos, comenta nesse vídeo, eu vejo todos os comentários dos vídeos que eu posto aqui, tá bom? Então comenta que eu vejo todos os comentários. Fechou? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Falou!